Oi pessoal, eu sou a Rabi, monitora de pediatria de vocês e fiquei responsável pela revisão dos temas de PAC e bronquiolite. Essa revisão vai ser baseada nas questões de residência que foram disponibilizadas para vocês no formulário do Google e a gente vai tentar passar pelos pontos mais importantes de forma mais objetiva sobre essas duas doenças, certo? Então, na primeira questão, a gente sempre começa, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, vendo aqui o que é mais importante, a gente tem uma criança, um lactente de 2 meses e do sexo masculino. Essas duas informações são muito importantes para essa etiologia, são fatores de risco. Essa criança ela começou com um quadro mais inespecífico, um quadro de tosse, coriza, mais de vias aéreas superiores e sem febre. Então, era um quadro não tão preocupante, Isso há 3 dias. Hoje, no terceiro dia, a mãe nota que essa criança está piorando do cansaço. Além disso, essa criança vem com outros achados também de via aérea inferior agora, Então, essa criança que antes estava só com tosse e coriza, agora está com tiragem subcostal e intercostal, o que denota um desconforto respiratório, ela está fazendo mais esforço para respirar. Ela está taquipneica, com frequência de 70 incursões. Ela está desaturando, a saturação dela está bem baixa para ambiente. E ela está com achados na ausculta de acometimento pulmonar inferior mesmo, com estertor, com ronco, com sibilo. Além disso, na história dessa criança, ela tem como fator de risco a prematuridade, uma criança que nasceu de parto prematuro. Os outros achados parecem bem inocentes, ela não tem nenhum outro fator de risco, o restante do exame está normal. E a questão pergunta qual é a principal hipótese diagnóstica para esse caso. Então, esse é um quadro bem típico, de bronquiolite viral aguda, pessoal. A bronquiolite viral, ela é um acometimento, uma inflamação dos bronquíolos, terminais. E os bronquíolos, a gente sabe que eles são as menores vias aéreas, Já é assim, no finalzinho, o diâmetro é bem pequeno e ele pode ser acometido por diversos vírus. Dentre eles, o principal é o vírus sincicial respiratório, o VSR. Esse bronquíolo, ele vai ser acometido pelo vírus sincicial respiratório e é importante a gente entender um pouquinho dessa patogênese, porque isso nos ajuda a entender os achados de exame físico, de exames radiológicos e de história, certo? Então, esse vírus sincicial, ele vai entrar pelas mucosas, através de contato com gotículas ou com secreções de pessoas infectadas. E lá nas mucosas das vias aéreas superiores, mucosa oral, mucosa nasal, conjuntival, ele vai entrar na célula epitelial. Dentro da célula epitelial, ele vai começar a se replicar e essa multiplicação dele lá vai gerar os sintomas de via aérea superior. Então, ele vai começar a ter esses espirros, essa rinorreia, coriza, pode ter uma tosse. E aí, isso vai durar mais ou menos uns 2, 3 dias e depois disso, essa célula epitelial ela vai descamar. Então, quando ela descama, ela vai acabar caindo lá no trato respiratório inferior e, junto com ela vai acabar levando o vírus sincicial respiratório. Lá no trato respiratório inferior, o VSR também vai infectar as células epiteliais de lá. E lá ele vai continuar replicando, vai continuar multiplicando, vai ter mais descamação, vai repetir todo esse processo. Isso vai acabar desencadeando uma resposta inflamatória. Então, vai haver quimiotaxia de células inflamatórias, macrófagos, neutrófilos, de interleucinas, de mediadores. Isso vai acabar causando uma reação inflamatória ali naquele local, resultando em edema, em destruição celular, em mais descamação. E, com toda essa situação acontecendo lá, o mecanismo ciliar de depuração, que é quem limpa o pulmão dessas coisas, ele vai estar prejudicado. Então, vai estar aumentada a produção de muco, vai estar aumentada essa produção celular e ele não vai estar conseguindo tirar aquilo de dentro do pulmão. Então, vai acabar acumulando ali, certo? O que acontece? Esse resto celular, esses debris, junto com esse edema, junto com esse muco, eles vão acabar formando tampões e obstruindo as vias aéreas de menor calibre, os bronquíolos, certo? Então, é muito importante lembrar disso. Essa obstrução, ela é porque o bronquíolo está entupido por debris, por secreções. Não é por broncoespasmo, como na asma, E aí, quais são as repercussões disso, Primeiro é que o ar vai ter muita dificuldade para passar ali, principalmente para sair.
Quando ele vai entrar, ele tem uma ajuda, né? Já que tem pressão negativa ali no pulmão, a criança consegue inspirar. Mas na hora da expiração, esse ar sai com muito mais dificuldade. E o que a gente... Qual é a manifestação clínica disso, né? De ar saindo por um lugar apertado com dificuldade. É o sibilo. Por isso que na bronquiolite viral é tão característico a sibilância da criança. Para alguns autores, eles até consideram a bronquiolite viral como... Define assim, o primeiro episódio de sibilância em um lactente. Então, a primeira manifestação disso vai ser o sibilo. Além disso, esse ar que entra, mas não consegue sair, vai acabar ficando aprisionado lá dentro. E isso vai resultar em quê? Em hiperinsuflação pulmonar. Então, vai ter aprisionamento aéreo, esse ar vai ficar acumulado lá dentro. Essa criança vai ter um tórax que vai aumentar de diâmetro. Você vai ver que ela está realmente com ar aprisionado. E esse ar aprisionado, ele não só hiperinsufla o pulmão, como ele precisa ser reabsorvido de alguma forma, né? Então, ele vai ser reabsorvido pelo próprio parênquima pulmonar, gerando atelectasias reabsortivas, certo? A gente vai ver isso melhor nos exames radiológicos, né? Então, aqui a gente consegue ver uma hipertransparência. Então, tá com bastante ar, tá bem retificada aqui a cúpula. A gente vê que tá realmente hiperinsuflado. Se vocês virem aqui com bastante fé, vocês vão perceber que o pulmão, ele tá quase assim tentando passar a costela. É como se ele não estivesse respeitando os limites, né? Estivesse tentando mesmo sair de tanto ar que tem lá dentro. Outro achado que a gente encontra é o ar pré-cardíaco, que normalmente não é visto na radiografia de um paciente rígido, né? Então, isso também mostra um comprometimento, um aprisionamento aéreo. Aqui não dá muito para ver, não está muito claro atelectasias, mas também são achados de exame de imagem, né? E é muito importante lembrar, gente, que o diagnóstico de bronquiolite, ele é clínico, certo? Então, apesar dos exames terem todos esses achados bem característicos, normalmente eles não são pedidos, certo? A não ser que você tenha alguma dúvida diagnóstica que você também tenha condições de fazer. Mas geralmente eles são reservados para casos mais graves ou para casos que você vai internar o paciente, certo? O diagnóstico é feito mesmo pela clínica, esse quadro bem típico, né? Começa com um quadro de viária superior, depois fica inferior, tem esse achado do exame físico de aumento do diâmetro, certo? Então, lembrar também que esse pico da doença, né, assim, o pior dia da doença é mais ou menos no 5º dia. Então, é bom ter uma atenção para uma criança que chega no 3º, no 4º dia, ficar assim, mais atento para esse pico que se aproxima, certo? A segunda questão, ela traz também um lactente com bronquiolite. Se vocês forem olhar, os achados são bem parecidos com o da questão anterior. Só que dessa vez, esse lactente, ele tá um pouco menos taquipneico, né? O limite aqui seria 50, ele tá com 52, né? Não tá tão taquipneico assim. E ele tá com os mesmos achados, né? Além disso, ele ainda tem um achado de infiltrado intersticial, que também pode acontecer, certo, gente? Não é uma consolidação, é um infiltrado intersticial. E aqui é um quadro de bronquiolite também. A questão vai perguntar qual é o tratamento mais indicado, certo? Então, gente, para bronquiolite, infelizmente não existe um tratamento assim específico, né? Um tratamento que tenha sido encontrado, que seja curativo, que seja assim mágico, né? O que existem são medidas de suporte. Então, a principal medida, né, é a inalação e lavagem nasal com soro fisiológico. Vocês vão lembrar que os recém-nascidos, lactentes, eles respiram principalmente pelo nariz. Então, ter esse nariz obstruído por secreção acaba prejudicando muito a respiração e piorando o desconforto. Então, é recomendada essa lavagem nasal, inalação. Se essa criança for internada, se ela tiver critérios de internação, que eu vou deixar aqui para vocês verem quais são, pode ser feita uma inalação hipertônica com uma solução de NaCl. Isso porque vai acabar diluindo a secreção pulmonar, né? Vai acabar ajudando a torná-la mais fluida para que ela seja expelida. É muito importante instituir suporte de oxigênio se essa criança estiver desaturando, como aquela primeira, né, que estava 89%. Então, alguns autores vão dizer que você deve oferecer se a saturação estiver menor que 92, outros são mais tolerantes e esperam até 90. Mas é importante você estar pronto a oferecer caso a criança necessite.
E muitas vezes essa criança também vai precisar fazer uma hidratação endovenosa, porque ou ela mesma vai recusar a mamada, ou vai ser necessário que você não alimente essa criança via oral, porque ela pode estar com muito desconforto respiratório e essa alimentação pode acabar fazendo com que ela tenha uma broncoaspiração. Então, muitas vezes essa criança vai precisar ficar em hidratação endovenosa, certo? Esses são, gente, os tratamentos que existem, que são recomendados até hoje, né? Até agora. Já foram feitos muitos estudos sobre corticoides, sobre azitromicina com algum poder antiviral, sobre beta-agonista, e nada disso foi confirmado, né? Nada disso foi instituído mesmo. O que eu ainda vi que às vezes fazem é um beta-agonista de longa e fisioterapia também respiratória, né? Que não tem uma validade assim clínica, mas que melhora os sintomas, né? É bem perceptível isso. Vale lembrar também, gente, que a bronquiolite viral, né, ela pode ser autolimitada, mas ela também pode ser bem grave, pode ser bem séria, e ela pode ser prevenida, né, principalmente por medidas de higiene, por precaução de contato, evitar aglomerações, evitar o manuseio dessa criança, sempre lavar as mãos. Instituir o aleitamento materno exclusivo por 6 meses também é muito importante, previne bastante. E existe um anticorpo antivírus sincicial respiratório, ele é disponibilizado pelo SUS, mas ele é disponibilizado apenas para grupos de risco, o palivizumab. Então ele é dado principalmente para prematuros, para crianças que ficaram muito tempo em suporte respiratório, que desenvolveram displasia broncopulmonar, e para crianças que têm cardiopatia. E aí eles vão tomar por um tempo, aí, dependendo da condição, até 1 ano, até 2 anos, para prevenir esses quadros, certo? Aqui eu trouxe uns resuminhos para vocês lerem depois, dos fatores de gravidade e dos critérios de admissão hospitalar. Eu acho importante vocês darem uma lida, né, porque são coisas importantes, assim, né? São mais específicas, mas pode ser que seja importante para a prova e para a vida também, né? Então, na terceira questão, é uma questão que trata sobre PAC, né? E a gente vai analisar item por item. Então, primeiro vai dizer que, devido às dificuldades de realização de radiografia de tórax em ambientes de atenção primária, além de limitações na interpretação do exame radiológico, é aceitável que critérios clínicos definam o diagnóstico de PAC. Esse item, gente, é verdadeiro, certo? Muita gente acha que só pode dar diagnóstico de pneumonia se pedir lá o raio-x e encontrar a consolidação e tal. Isso não é verdade, certo? O diagnóstico de PAC é um diagnóstico clínico. Então, não é para fazer raio-x para todo mundo, até porque não tem condições de fazer e não tem capacidade de interpretação, muitas vezes, certo? Então, esse é um item verdadeiro. O segundo diz que nos lactentes, o achado mais importante de exame físico são alterações de ausculta pulmonar. Esse item está falso, porque muitas vezes nos lactentes, né, nas crianças mais novinhas, elas não têm alterações pulmonares de ausculta que localizem o local assim da infecção, né, o lobo ou o hemitórax da infecção. Então, não é muito confiável. Quanto mais novinha for a criança, não é muito confiável a ausculta respiratória. O terceiro vai dizer que a moxi é um antibiótico de escolha para o tratamento oral das PAC. Isso é verdade, a gente vai ver com mais atenção logo mais. E o quarto diz que existe uma pneumonia afebril que pode acontecer em lactentes pequenos e que pode cursar com antecedentes de conjuntivite e parto vaginal. E isso é verdade, certo, gente? A gente sempre ouve o quadro de pneumonia com tosse, febre, muita secreção, mas existe um quadro de pneumonia afebril. A gente vai ver logo depois, mas esse é um quadro de pneumonia atípica, né? E ele realmente acontece em lactentes que nasceram por parto vaginal, certo? Então, esse item também é verdadeiro e a gente fica com o item B, tá bom? Então, a PAC, gente, é a pneumonia, né, adquirida na comunidade, é uma causa de internação muito importante e é uma importante causa de morte também, principalmente em crianças menores de 5 anos. É uma situação muito prevalente, muito comum e que todo mundo vai se deparar, né, na sua prática clínica. Ela pode ser causada por diversos micro-organismos. Esses micro-organismos variam de acordo com a faixa etária. Então, às vezes é mais vírus, mais bactéria, mais germes atípicos. Aqui tem uma tabelinha para vocês olharem com mais calma depois. Mas o pneumococo, ele é o principal na maioria das vezes, certo?
Então, muitas vezes você não consegue, na verdade, não é feito de rotina, assim, você não consegue fazer a identificação da etiologia específica. Então, você acaba tratando o pneumococo empiricamente, né? Então, o quadro clínico da pneumonia típica, né, como eu disse, você vai ter esse pródromo de coriza, de tosse, febre e tal. Só que, diferente de um resfriado comum ou de uma condição viral, ele não vai melhorar com 72 horas. Pelo contrário, ele vai piorar, a febre vai piorar, aumentar ou persistir. E aí a criança ela vai ficar mais prostrada. Essa tosse que antes era uma tosse seca, né, de via aérea superior, começa a se tornar uma tosse mais produtiva. Essa criança tem desconforto respiratório, tem tiragem, tem batimento de asa no nariz, e ela começa a ter taquipneia. E a taquipneia é um achado muito importante, certo? Então, em muitos países que não têm condições de fazer investigações mais específicas, você pode dar o diagnóstico e tratar uma criança só com o quadro clínico, esses sintomas e a taquipneia. Ele tem um excelente valor preditivo, certo? Esse achado de taquipneia, ele é muito importante, deve ser muito valorizado. E eu trouxe aqui os limites de incursões por idade, certo? É muito importante a gente saber isso. Além disso, gente, o exame físico, né, como vocês viram no caso, ele tem achados tanto de comprometimento brônquico como de comprometimento de parênquima, né? Então, ele tem estertores. Essa redução do murmúrio vesicular, geralmente, ela é mais localizada. Então, você tem em um único hemitórax, geralmente em um único lobo, porque a pneumonia, ela, diferente da bronquiolite, né, que é mais intersticial, ela é mais consolidação. Então, é um achado bem localizado. Essa criança, ela vai ter estertor e ela vai ter redução do murmúrio vesicular. E esse murmúrio, ele vai estar reduzido em um local específico, e você pode fazer outras manobras semiológicas, né, para você identificar o que está causando aquela redução. Se é, por exemplo, uma condensação da pneumonia ou um derrame pleural, que pode ser pneumônico ou por outras situações, certo? Então, uma das manobras que a gente pode fazer é a pesquisa do frêmito, né? Frêmito tóraco-vocal. Você bota a sua mão lá, pede para a criança falar 33 ou falar outra coisa, né? Que às vezes elas não falam. Mas você vai ver que se esse frêmito ele tiver diminuído, então é porque ali tem uma coleção líquida, né? Provavelmente um derrame pleural. Se esse frêmito tiver aumentado, é porque ali você vai ter uma condensação, certo? Então, essas manobras semiológicas, elas ajudam muito para dar o diagnóstico assim, mais específico, sem precisar de exames de imagem, certo? Aqui eu trouxe para lembrar para vocês que existem as pneumonias não clássicas, né? Que não são desse jeitinho aí da bacteriana. Então, existe a pneumonia viral, ela acontece mais em menores de 2 anos. O infiltrado dela é mais intersticial, ela tem uma febre que pode ser mais baixa, ela geralmente cursa mais com hipoxemia, a pneumonia viral, certo? Existe a pneumonia por germes atípicos, especialmente em maiores de 5 anos e na adolescência. Esses germes atípicos, eles também causam esse infiltrado aqui, vocês podem ver. Mais intersticial, certo? E eles geralmente acontecem em um quadro mais arrastado. Então, existe até um achado que é o de tosse coqueluchoide, né? Que a criança tem aquela tosse que é em crise. Ela tosse muito, 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 muito. Aí ela passa, aí passa um tempo, aí começa a tossir de novo, parece muito coqueluche, né? E ela geralmente é uma pneumonia febril, certo? E também tem sibilância e taquipneia como nas outras, mas é bem diferente, né? Como a gente pode perceber. Existe esse achado também de pneumonia afebril do lactente, que é um tipo de pneumonia atípica, né? Que é causada pela Chlamydia trachomatis. Geralmente está associado com a história de um recém-nascido que nasceu por parto vaginal, que a mãe tinha algum corrimento no momento do parto, então a criança teve contato com esse germe durante ali o canal de parto. Geralmente essa criança tem ou uma história de conjuntivite, ou ela está com conjuntivite atualmente, e a mãe, como eu disse, teve essa história de corrimento vaginal.
Essa é uma pneumonia febril, né, como o próprio nome já fala, e ela também tem uma tosse seca, né, diferente da pneumonia bacteriana, que é mais cheia, ela tem uma tosse seca que é mais persistente. O diagnóstico da PAC, ele é clínico, então, novamente, você não precisa pedir um exame para dar um diagnóstico de PAC. O exame ele vai ficar reservado para os casos de dúvida diagnóstica ou para lhe ajudar mesmo a localizar, ver se tem um derrame, uma coisa mais grave, mas ele não é obrigatório, certo? E aí, se você for internar essa criança, é importante que você peça alguns exames, como o hemograma e a PCR. A PCR aqui é a proteína C reativa. A identificação do agente, ela pode ser feita teoricamente assim, né, por cultura, hemocultura e por sorologia pareada. O problema da sorologia é que você faz ela agora e aí você vai repetir daqui a 4 semanas para ver se aumentou os títulos, né? Então é um diagnóstico meio retrospectivo, assim, não é muito útil clinicamente, né? Mais para fins epidemiológicos. Então, assim, você meio que não descobre o agente, você acaba tratando empiricamente mesmo. E aí a gente tem aqui uma questão bem objetiva da Unirio que pergunta qual não é um sinal de gravidade na avaliação das pneumonias. Então vamos lá. Tiragem subcostal é um sinal de gravidade, porque demonstra que a criança já está com desconforto respiratório, né? Assim como a gemência, o batimento de asas no nariz, mostra que a criança já está com tanta dificuldade que ela está fazendo um esforço a mais para respirar. Já a febre não, né? A febre é um achado que pode estar presente já no quadro inicial, né? Antes da criança desenvolver gravidade, ela já começa com a febre, certo? Então aqui eu trouxe um recorte até do slide do professor, para vocês virem que se a criança ela tem taquipneia, ela já é considerada como pneumonia, já não é mais uma suspeita, né? Porque eu falei lá no comecinho, às vezes você não tem condições de fazer outros exames e você pode dar diagnóstico só com isso. Tosse ou dispneia mais taquipneia, você já considera pneumonia. Se essa criança, além disso, ela tem tiragem ou outro sinal de desconforto, como batimento de asa e tal, você já considera como pneumonia grave, tá certo? Isso para os menores de 4 anos. Para os maiores, né, entre 2 e 5 anos, existe também a pneumonia muito grave. E aí você já vai ter coisas mais preocupantes, como a criança que está muito letárgica, está sonolenta, não está ingerindo líquidos, ela pode convulsionar, pode estar cianótica. Então, são achados de maior gravidade. É muito importante se atentar para esses dois quadrinhos, certo, gente? E aí, a quinta questão e última vai trazer a história de uma mãe que traz o seu filho de 3 anos de idade. Ele está com um quadro de tosse produtiva. Essa tosse já está com 1 semana. Ele tem febre há 3 dias e tem cansaço. Então, novamente, né? Ele já está com uma tosse produtiva, já tinha um acometimento ali de via aérea inferior. E ele parece que está piorando, né? Já que a febre dele já está há 3 dias, agora ele está com cansaço há 2 dias. Mas essa não é uma febre tão preocupante, né? Uma febre de 38 graus que não é tão alta assim. No exame físico, essa criança ela está eupneica, ela não está taquipneica, certo? Mas ela tem tiragem subdiafragmática. Além disso, ela tem um achado de ausculta, né? Ela tem um murmúrio vesicular diminuído, ela tem um achado de percussão, né? Ela tem massa 6 e tem aumento da ausculta da voz na base do hemitórax esquerdo. Então, se vocês lembrarem lá dos itens, né? Ele perguntava o que fazer com essa criança e as diferenças eram se internava, se tratava com qual antibiótico e qual era o agente etiológico. Então, uma pergunta muito importante aqui é se essa criança tem derrame pleural. Como é que a gente vai saber? Vamos pedir um raio-x? Não, a gente pode saber isso pelo exame físico, pela semiologia. Então, a gente tem um murmúrio vesicular diminuído e a gente tem uma massa 6 à percussão. Então, essas duas coisas, elas se complementam, né? Elas mostram que existe alguma coisa que está lá interferindo no som ali, naquele local específico do pulmão. Só que quando a gente faz a ausculta da voz, né, a gente coloca lá o esteto e pede para a criança falar, a gente percebe que existe um aumento dessa ausculta. E isso não é compatível com o derrame pleural, certo, gente? Em caso de derrame, na verdade, o que aconteceria seria uma diminuição dessa ausculta. Então,
pela semiologia, a gente já pode sugerir aqui que essa criança não tem derrame, né? A gente já pode eliminar os itens que falavam lá sobre derrame pleural. Essa criança é uma criança que precisa internar? Então, vamos lá. Essa criança, ela tem uma tiragem, né? Como a gente falou, é uma tiragem subdiafragmática. Mas ela tem achados que não são tão preocupantes, como a febre, que é de 38 graus, né? Esse cansaço que começou há 2 dias. Essa criança não está em tratamento, então ela não tinha começado nenhum tratamento ainda, né? E existe uma opção de deixar essa criança em tratamento ambulatorial. A gente vai ver aqui quais são as indicações, os critérios de internação, certo? E a última pergunta é como tratar. Então, pensando nessa criança de 3 anos, né, qual seria o principal agente etiológico, né? Com certeza precisa ser pensado no pneumococo, né, no Streptococcus pneumoniae, porque ele é um agente muito comum, especialmente nessa faixa etária. Então, gente, a gente vai, só falando aqui, né, quando é que a gente interna uma criança com PAC. Então, tem esses critérios, né, esses critérios também são do slide do professor. E nesse caso aqui dessa criança, ela não teve uma falha terapêutica. Se ela tivesse chegado com esse quadro, né, de 3 dias, mas ela tivesse tomando amoxicilina desde o primeiro dia, aí já era um motivo de internação, porque ela estava há 3 dias com a terapia via oral que não tinha melhorado. Mas não, né, ela nem tinha começado ainda nenhum tratamento. Ela não está toxemiada, a gente vê, não fala aqui da saturação dela, mas não parece que ela está com cianose, né, não foi citado. Ela não está com desconforto, assim, muito importante, insuficiência respiratória, ela só está com essa tiragem subdiafragmática. Ela não tem outras comorbidades, ela não pegou essa pneumonia dentro de um hospital e não fala nada sobre diagnóstico prévio de sarampo, varicela ou coqueluche, né, nem sobre imunodepressão. Então, essa criança, ela pode ser tratada ambulatorialmente, certo, gente? Ela não precisa de internação. Isso não significa que essa criança não merece atenção, né? Não é que você vai passar um antibiótico, mandar ela para casa e pronto. Ela vai ficar em tratamento ambulatorial, mas ela precisa voltar. Então, você vai agendar um retorno dela com 72 horas depois do antibiótico ou a qualquer momento se ela tiver uma piora, certo? Porque se com 72 horas ela não melhorar, aí ela vai poder ser considerada como falha terapêutica e aí vai precisar ser internada, certo? O tratamento da PAC, como eu falei, a gente faz uma antibiótico terapia empírica, porque muitas vezes não dá para descobrir qual é o agente etiológico. E pensando no pneumococo, que é a principal etiologia, a gente sempre vai utilizar a amoxicilina via oral. Ela tem excelentes resultados em diversos estudos, já foram feitos muitos estudos depois da resistência do pneumococo para ver se existia uma diferença na evolução das crianças. Mas a amoxicilina ainda é considerada bem eficaz, certo? Então, você vai fazer a amoxi via oral por 10 dias. E se essa criança tiver um quadro mais sugestivo de germes atípicos, né? Tiver um pouquinho mais com um pouquinho mais de hipóxia, tiver com uma tosse mais seca, uma febre mais baixa ou sem febre, um quadro arrastado, um infiltrado intersticial, você pode fazer a claritromicina, que é um macrolídeo, certo? Você vai fazer ela pensando em cobrir os atípicos, certo? Se essa criança for internada, você vai fazer a penicilina cristalina, que também é um beta-lactâmico, assim como a amoxicilina, então é pro pneumococo, e você vai fazer endovenosa, né? Também existe uma opção de fazer, gente, para criança internada, a amoxicilina via oral mesmo, né? Mesmo ela estando lá internada, existe essa opção também. Você vai fazer a claritromicina também, né, se for atípico, e se for recém-nascido, você vai fazer ampicilina e gentamicina, pensando lá nos germes da sepse neonatal tardia, né? Então, são os mesmos antibióticos, porque são os mesmos germes, né, que são causadores da pneumonia no recém-nascido. Lembrar também das medidas de suporte, né? Então, você dá um antibiótico, mas se essa criança começar a desaturar, começar a ter saturação menor que 92, você vai dar oxigenoterapia. Outras medidas de suporte, você pode deixar essa criança com decúbito elevado, isso melhora a condição respiratória dela. Você pode precisar hidratar também pelo desconforto respiratório, como na bronquiolite, né, o risco de aspiração. Você pode fazer essa hidratação tanto por uma sonda nasogástrica como endovenosa, com soro fisiológico.
Você pode fazer a fisioterapia respiratória, né? Como eu falei, não existem benefícios comprovados cientificamente, mas existem benefícios observados clinicamente, que melhoram mesmo o sintoma das crianças. E uma coisa muito, muito importante para falar, gente, é que você não precisa repetir a radiografia para ver se curou. Depois que a criança terminou o tratamento, tá tudo bem, não precisa repetir para ver se curou. Porque a radiografia ainda fica um bom tempo com as alterações, e isso não significa que o tratamento falhou, né? Então, essa avaliação de resposta ao tratamento, ela não é feita pelo exame, ela é feita pela clínica, tá certo? Você vai repetir a radiografia se tiver indícios de que não respondeu, ou se tiver com outro quadro, se ela tinha uma complicação, como um derrame, tá certo? Mas essas são coisas mais específicas. Então, a resposta aqui dessa questão seria: essa criança não tem derrame, a principal etiologia é o pneumococo, e você pode tratar essa criança ambulatorialmente com a amoxicilina, tá certo? Era isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição para ajudar, para responder vocês, tá bom? Espero que seja útil e boa prova, pessoal.